E aí, galera, estamos aí para mais um papo de vestibulando. Aqui hoje com Danilo Batista, essa fera aí. E aí, galera? De isolamento. Pode falar. Travou, Ale, travou. Eu não entendi, desculpa, deu uma travadinha. Fala de novo. Como você está nesse sábado de Vai dar sol? tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olá, Olá. olá todo mundo, tudo bem? E aí? Então, você ouviu agora? Agora tá de boa, né? Ou tá travando ainda? Vai, agora tá ok, agora tá ok. Tá ok? Tá. Beleza. Então, estamos aí começando o papo de vestibulando. Vamos conversar aqui com Danilo Batista e ver tudo que ele tem para nos ensinar hoje, né? Nessas umas perguntinhas fáceis aqui, 15 perguntas, né? Só para ele contar aqui um pouco da história da vida dele, né? Antes disso, vou mostrar aqui o nosso novo site, ó, presente aí do Matheus. Espero que esteja dando para ver aí. O Matheus fez um vídeo mostrando o nosso site. Aí depois, quem quiser ver, entra lá na nossa página da Associação Vestibular da Cidadania. O Matheus escreveu, ó, olá, pessoas lindas, aqueles que me conhecem de perto sabem que eu passei em Ciências da Computação na USP, graças ao cursinho pré-vestibular Associação Vestibulantes da Cidadania. Pude estudar de forma gratuita, com professores incríveis. Aí, Danilo, está falando de você, meu. Com professores incríveis que dão É, aulas como voluntários para alunos da escola pública que não podem pagar por cursinhos particulares. Pois bem, tendo uma dívida tão grande e um carinho ainda maior pelo cursinho, meu primeiro projeto na área de tecnologia não poderia ser diferente. O novo site da associação está finalizado e pronto para receber seus futuros posts. Deem uma olhada para fortalecer a indexação do Google e aproveite para curtir a página desse projeto incrível que colocou tantos alunos e alunas da escola pública nas melhores universidades do país. E aí, ó, foi hoje, ó, o Matheus publicou aqui o vídeo, ele fez o site para nós lá. Depois, quem puder, entra, curte, beleza? Bom, voltando aí com o Danilo, nosso objetivo aqui no nosso papo de vestibulando é mostrar que existe um caminho, né, de conhecimento, de alegria aí, de como chegar à universidade pública, mesmo vindo da escola pública e passando por muitas dificuldades. Danilo é mais um exemplo, né, que a gente tem a alegria aí de conversar hoje. E, Danilo, onde que você estudou, né? E quem era o aluno Danilo Batista no ensino fundamental e médio? Chegou para você? chegou. Beleza. Bom, eu estudei na escola Nemésio Cândido Gomes, que era uma escola perto da minha casa, da casa dos meus pais, né? Ficava próximo ali à pista de skate de Itaquá. Eu fiz tanto o meu segundo ensino fundamental quanto o médio nessa mesma escola. E o aluno Danilo, eu acho que era um aluno exemplar, talvez, para o meio onde ele estava inserido, né? Porque que a gente vê é que geralmente a escola pública ela não exige tanto do aluno, né? Então eu sempre tive uma certa noção de que, nossa, eu sou inteligente e tudo mais, mas era por conta daquele meio onde eu estava, né? Eu acho que essa ficha do mundo real mesmo, ela só veio cair depois que eu saí da escola, mas durante o meu caminho, né, minha trajetória lá, eu sempre fui um menino muito tranquilo, assim, tipo, conversava naturalmente. Minha mãe nunca teve problema comigo da escola, assim, de, meu Deus, ele tá Você pode, brigando. você pode falar a verdade, já passou muito tempo, ninguém vai ligar. Tá bom, vou falar toda a verdade, tô brincando.
Mas eu lembro, assim, que era um pouco delicada a situação, né? Porque, como muitas escolas públicas, se faltavam muitos professores, né? Então, no ensino médio, por exemplo, o meu primeiro ano, eu não vim ter professor eu não tive professor de português. Meu professor de geografia, por exemplo, eu digo que eu não sei o que acontecia ali, que ele estava tentando ensinar para a gente, talvez, mas era, um, era uma situação bem delicada, né, assim. Entendi. Então, um dos problemas da escola pública, uma das dificuldades é essa da presença, né, constante dos professores, né? Mas, Sim. assim, e aí, ó, tem uma galera aqui ó, já dando boa tarde. Ó, a Silvana mandou um beijo para você, beleza? Você viu, não? Olha aí. A Silvana mandou um beijo. Beijo, Silvana. Aí, garoto. Alguém falou aqui, ó, eu nunca tive professor de química, não sei quem é. Infelizmente, essa é a realidade de muitas escolas no Brasil, né? E o pior é que as últimas estatísticas aí são de que apenas 1% dos estudantes, né, que estão aí, acho que terminando o ensino médio, tem interesse em ser professor no futuro. Então, imagina o que vai ser, não é? Sim, sim. É uma realidade, né? A gente vê o quanto que os professores, principalmente do Estado, sofrem, talvez tentando lecionar, né, para os alunos. Muitos até acabam, quando se aposentam, tomam uma série de medicações, né? Então, um jovem, quando ele vê aquilo, ele pensa, não é essa realidade que eu quero para o meu futuro, né? Então, é complicado. Beleza. E você sempre gostou ou ia bem nas matérias de ciências e biologia, não? Olha, eu estava pensando isso esses dias, porque eu lembro que no ensino fundamental, o que eu queria era ir para a área de exatas, né? Eu pensava assim, vou ser engenheiro, vou ganhar dinheiro, não sei mais o que. Eu tinha esse tipo de pensamento. Só que quando eu penso, as matérias de ciências, né, que no ensino fundamental era ciências e depois dividiu para química, física e biologia, sempre foram matérias que, de certa forma, me davam prazer, assim. Eu lembro que na quinta série, a minha professora de ciências me adorava, porque ela falava que eu era super inteligente nisso, Eles só falam para que era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia exercer como profissão, né? Que é o que eu estou trilhando hoje, atualmente, né? Essa ficha mais de AI, eu acho que dá para fazer isso foi durante o segundo, terceiro ano, assim, conversas com o meu professor de biologia, que eu acho que, novamente, por eu ter essa certa facilidade, né, com isso, ele meio que enxergava um futuro nisso em mim, né? E ele falava, nossa, você já pensou nisso e tudo mais? Eu falava, não, eu quero dinheiro, né? Preciso melhorar a minha condição financeira aqui. É, mas demorou um certo tempo, assim, para cair a ficha. Não, eu acho que eu tenho que pensar que eu tenho que fazer algo que eu goste, né? O dinheiro é importante, mas você vai trabalhar quanto tempo, quantos anos da sua vida com aquilo, né? Você quer, a vida não tem uma segunda vez, né? Eu acredito. Então, vamos fazer o certo, né? se houver uma segunda vez, a gente não tem certeza. Então, mesmo assim, é bom fazer o certo, Alô? né? Se houver uma segunda vez, tá ouvindo? É, tô, Né? agora tô. Ô Danilo, o que eu ia falar para você é importante isso que você diz, né? Que assim como outras pessoas que a gente entrevistou aqui, novamente você vê a influência do professor na escola pública, né, cara? Se tinha alguém lá que acreditou em você e plantou essa semente aí do sonho, né, para você correr Sim, atrás, buscar, né? sim. O meu professor de biologia, assim, né, do ensino médio, ele foi essencial, assim, para isso. A gente mantém contato atualmente. Quando eu estou
apresentando em congresso, coisa assim, ele comenta, né? Ele, nossa, cara, olha só que da hora, né, e tal. Então, eu fico muito feliz, assim, disso. Que legal, meu. Isso é muito bacana. Novamente, ver quando um professor faz diferença na vida de uma pessoa, né? Isso é Sim, legal. sim. E, ô Danilo, e como você acha que deveria ser o ensino de ciências nas nossas escolas públicas? Olha, eu fiz uma das primeiras disciplinas de licenciatura no semestre passado e a gente se discutiu muito sobre isso, né? Que o que a gente vê hoje em dia, que tem crescido muito, né? São realmente que dá um choque para cientistas, principalmente da área de biológicas, ou de outras áreas também, né? São essas ondas anti-vacina que a gente vem tendo, essa negação de coisas que não se questionava mais, por exemplo, como a Terra não é plana, entende? E eu acredito, né? Poxa, gente, né? Onde a gente está chegando, né? Onde a gente está chegando? Eu acredito que isso é muito fruto é, da falta de reflexão, assim, quando a gente vai se ensinar, quando a gente vai se ensinar ciência, né? Os meus professores, né? Eles dizem que o ensino de biologia, como de outras ciências, ele tem que estar em conjunto, eles têm que ser um ensino que seria um ensino científico, que seria o aluno ele entender como que é o método científico. Você tem uma hipótese, você testa essa hipótese, você vê se ela é verdadeira ou se ela não é. Então, hoje em dia, as ciências, né, principalmente a biologia, ela não é ensinada dessa forma, né? E ainda, principalmente por conta do vestibular, né, que cobra de forma demasiada essa parte de decoreba, né? O que é o DNA, como que se replica, não sei mais o que. E o aluno, às vezes, ele absorve, entre aspas, tudo isso, só que ele não visualiza isso no dia a dia dele, né? Ele, quando vai tomar uma vacina, por exemplo, ele não pensa, tipo, quanto de estudos que foram feitos por trás daquilo para isso chegar até ele, né? Ou por que que o céu é azul, por exemplo, sabe? Muitas vezes ele não consegue enxergar as coisas dentro da escola no dia a dia dele, assim. Então, eu acho que o ensino de ciências, né, ele deveria trazer, de uma certa forma, uma humanização, né? Tipo, o que que você aprende aqui, ele vai servir para sua vida, sabe? Você vai você vai interpretar, você vai poder pensar por você, tipo assim, quando você vê uma notícia, por exemplo, de um deputado comentando que colocar ozônio no ânus, por exemplo, diminui o coronavírus, você vai olhar aquilo assim e você vai pensar por você mesmo assim, meu, será que isso é verdade? Por que isso seria verdade, entende? Então, eu acho que seria uma forma de ensinar que você traria o aluno como protagonista, né? Ele mesmo questionaria, né? E seria um cidadão questionador ao longo da sua vida em suas decisões, né? Seria isso, assim, eu acredito. Fantástico, meu. Legal. É isso mesmo, dar vida para esse ensino, né, de ciências, né? Sim, sim. Ó, a Patrícia deu boa tarde para nós aí. Boa Boa tarde. tarde. Quem falou a outra aqui foi a Dani KKK. Aí, olha aí. E quem mais que falaram aqui? Bom, que o ensino devia ser muito melhor, irmão. Devia ser muito melhor do quê? Tem que explicar, né, pessoas? Não explica. Sim, Mas era melhor mesmo. Dani, legal, né, meu? Isso que você falou assim. E aí, até pensando nisso que você disse, a gente observa que você não falou aqui em nenhum momento de mais recursos materiais, né? Você falou muito de uma forma de ensinar, né? Não que não falte recursos materiais, mas essa forma de ensinar e de mostrar a conexão do conhecimento com a vida é algo que mudaria tudo, né? sim, 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 sim. Verdade, eu nem pensei nisso. Se a gente pensar nesse ponto, as escolas públicas
né, principalmente as que não são ETECs, institutos federais, elas não apresentam uma estrutura que melhoraria, né, ou facilitaria o trabalho do professor em ensinar ciências, né, por exemplo, também. É um outro ponto ali, muito, muito importante que você Legal. comentou. Bom, ó, Matheus Borges mandou uma pergunta aqui, ó. Gostaria de perguntar para o Danilo como os biólogos podem, de alguma forma, participar do debate público sem aquela imagem que estamos apenas presos em nossos laboratórios. E aí, o que É você legal acha? essa pergunta. Olha, essa, na verdade, é uma pergunta que eu sempre tento me fazer, né? Como que o que eu aprendo eu posso utilizar para não precisar ser, tipo assim, transformar o pensamento de uma nação, né? Mas, ao menos, tipo, o que que eu aprendo, como eu posso mudar Itaquá com o pensamento o que eu aprendo na faculdade, né? E eu acho que, tipo, o momento que a gente está vivendo de pandemia, né, ele se torna a inclusão de cientistas, biólogos, né, médicos, ele se torna essencial, né, das orientações do por que que é preciso utilizar máscaras, por que que é preciso passar álcool em gel, qual que é a importância de se manter o isolamento, não ir para grandes aglomerações como festas, né? Então, a gente pode pensar nisso, a inserção dos biólogos, como a gente pode pensar também com o aumento do desmatamento que aconteceu na Mata Atlântica nesses últimos períodos, né? O que que isso impacta não só na nossa vida, mas na biodiversidade que existe no planeta, né? Porque nós, humanos, somos uma parte de toda a vida que existe no planeta, né? A gente tem que pensar isso também, né? E a gente tem o dever de cuidar disso, né? Florestas a gente pode pensar, gente, tá relacionado com as chuvas que a gente tem aqui no Sudeste, da Amazônia. Então, eu acho que tudo isso tem que envolver não só a participação de biólogos, né, como de outras pessoas. Mas esse é um exemplo, Matheus, por exemplo. Legal. Não, então, é bacana, você falou, porque a gente está vendo todo o conhecimento de ciências, né, que sempre ficava nos livros e tal, agora salvando e tirando vidas, né? É Sim, desse sim. tipo. Ó, e a Silvana comentou aqui, ó, sinto que falta esse conhecimento com perguntas que geram respostas mais profundas do conhecimento, ou seja, na essência das coisas. Tal. Acho que é isso. Uhum. E é isso, né? Meu conhecimento é encantador assim. Danilo, agora olha só. Veja esta imagem. Eita. Olha aí. Quem que é esse Nossa, faz aqui, ó? tempo isso aí, hein? Faz tempo. Essa é Quem é aí esse garoto? esse garoto. Essa é a primeira turma, aí, o dia da confraternização dos vestibulantes da cidadania, dia 28 de novembro de 2015. E aí, né, todos os anos a gente faz uma festa de confraternização. Esse ano a gente não sabe como vai ser, né, porque tá difícil. Mas quem sabe em janeiro com vacina, né? Online. Cada um com seu pratinho. Eu me recuso a fazer uma confraternização desse jeito. Mas, enfim, a pergunta é: que sonhos você tinha neste dia da confraternização? Travou ali, desculpa, você pode repetir? Que sonhos o Danilo tinha naquele dia da confraternização final de 2015? Que sonhos eu tinha? Eu acho E, que, principalmente, né, como todo vestibulando, é que aquele fosse o ano, né? A gente sempre, final do ano, eu acho que o vestibulando fica muito ansioso, né? Porque ou tá perto das provas, ou as provas já passaram, e você tá esperando os resultados, né? Então, eu acho que um dos meus sonhos, né, o que eu esperava, né, era uma dessas coisas. Eu acho que manter as amizades que eu criei no cursinho, assim, eu valorizo muito. Eu acho que o cursinho foi um dos lugares onde
eu vi como a Rayane também comentou, né? A gente é muito amigo, assim. Foi um lugar onde eu fiz grande parte das minhas amizades que eu carrego até hoje, que eu fico muito feliz de ter. Então, uma dessas minhas. Um desses meus sonhos seria que isso se mantesse, né? Que eles se mantivessem em minha vida. Além disso, eu ver o trabalho crescer também, né? Porque a gente vê ali o trabalho estava iniciando, né? O primeiro ano do cursinho, a gente não sabia o que seria do ano seguinte, né? Se ia continuar na igreja, se não ia continuar, o que seria disso. Então, se a gente não passasse, né? Será que o cursinho ainda existiria para estar ali com a gente no ano seguinte? Tinha tudo isso, assim. Haverá Eram amanhã. muitas coisas, né? Olha, então vamos ver a próxima imagem, Danilo. Ó, agora esta aqui, ó. Unicamp Vestibular 2017, Danilo Batista Vieira de Mello, resultado da segunda fase. Convocado no curso de Ciências Biológicas. Aí você publicou assim: é legal, mas vou para a USP. É legal ver meus estudos, meus esforços dando resultados e tal. Me pediram para postar porque tem gente que não acredita que é possível. Eu sei que a escola pública não ajuda muito, mas existem projetos muito bons, como o Cursinho Solidário Vestibulantes da Cidadania, é o que dizem, né? E o FERA Âmbito Social. Eles me ajudaram e podem ajudar todos vocês. Você botou um coração aí. Essa publicação foi em 14 de fevereiro de 2017. E aí, eu pergunto para você, assim, o que você diria para quem vem da escola pública, como você veio, né? E está assistindo a gente aí, tem medo de prestar as provas da USP e para a Unicamp, por exemplo. O que eu diria é, olha, a primeira coisa que vem na minha cabeça é não desistir, né? Porque eu acho que a gente só não alcança alguma coisa que a gente quer quando a gente para no meio, por exemplo. Além disso, eu diria que eu sei que é muito, muito difícil, né? Como eu comentei nessa postagem, é uma coisa que ainda continua sendo realidade, né? A escola pública ela dificulta muito o acesso à universidade pública. Mas o cursinho está aí, existem o cursinho, existem professores que podem te auxiliar. Então, eu acho que faça uma lista que você quer está fazendo aquilo. É basicamente não desistir. Eu não sei se existe outra coisa assim. Não desista e busque auxílios que possam te ajudar nessa jornada, né? Porque às vezes parece uma jornada muito solitária, né? Onde a família não te entende, às vezes os seus amigos eles estão em em outro momento da vida, eles não querem prestar vestibular e tudo mais. Então eu acho que quando você descobre, não, isso aqui, existem partes que são solitárias mesmo, como o estudo, mas eu posso ter pessoas ao meu lado que me sustentam, né? Eu mesmo, eu agradeço muito a todas as ajudas que eu tive ao longo dessa jornada como vestibulandos. Cada pessoa que participou disso foi extremamente essencial. Minha mãe sempre falando, por mais que ela não tenha estudado, né? Ela sempre falou para mim, estude, né? A gente não sabia onde isso iria levar, né? O porquê ele estudar, né? Mas ela sempre teve essa noção de que o estudo era importante. É, meus irmãos, pessoas que já estavam também prestando vestibulares há mais tempo, como a Tamires, assim, eu digo que a Tamires foi meio que uma tutora ali para mim, que eu tava assim, meu Deus, eu sou burro, não sei física, e a Tamires, não, calma aí, todos os professores do cursinho, meus amigos, você, a Cláudia, então eu tive muita ajuda, né, então eu acho que quando o aluno, ele tem esse suporte, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, não desista e busque suporte, sabe que ele existe, sabe que esse suporte existe aí no mundo, existe em Itacoaxetuba, né? Então, provavelmente existem em outras cidades que têm uma melhor condição socioeconômica, né? Sim.
Que legal, Danilo. Então é aquilo, né, meu? A conquista do vestibular, ela depende essencialmente do estudante, né? Mas é importante ele ter uma rede de apoio, inclusive em casa também, né? Como você está falando, né? Que você vê que a palavra da sua mãe, né? Ela foi um incentivo, né? Por mais que Sim. ela não tivesse muito esclarecimento a respeito do que fazer e tal, mas, meu, ela falou, estuda, então você já, né, percebeu, né? Ó, o seu Antônio, nosso parceiro, escreveu: Oi, meus queridos, comecei a ver agora, mas já estou gostando de ver o Danilo com toda a simplicidade, nos trazer tantas coisas que nos dão mais inspiração. Olha aí. Seu Antônio é incrível, gente. Esse é um vestibulando assim que a gente olha e fala, É um super tigre. isso aí. Ó, deixa eu ver o que mais aqui. O Matheus perguntou: gostaria de saber se os colegas de classe do Danilo na USP conhecem a história dele e se existe algum tipo de tratamento diferente na universidade pelo fato dele vir dentro de outra realidade. E aí, ó, só peraí, Danilo, eu vou acrescentar a próxima pergunta, que tem a ver com isso que o Matheus perguntou, que eu ia te perguntar, né? Então, vida nova, você entrou na USP representando todos nós de Itaquá. É, e aí, como foi foram suas primeiras aulas, moradia, lidar com essa nova rotina e se houve essa diferença de tratamento aí que o Matheus pergunta também. Eu digo que meu pior semestre foi o primeiro semestre, assim, foi de nota, de correria. Eu acredito que a USP, dentro de todas as universidades, né, eu acredito que ela é a universidade mais elitista que existe, né? Ela é que tem o maior reconhecimento do Brasil e da América Latina, mas em conjunto com isso, ela tem um público super elitizado, né? Então, talvez, pensando também na questão socioeconômica, né, mas de raça também, a USP é uma universidade que provavelmente tem mais branco do que o Sul, né? Se a gente pensar das universidades do Sul, onde os brancos são maiorias, né? Uhum. Então, eu acho que foi um momento foi muito prazeroso, né? Porque eu conquistei aquilo que eu queria, né? Eu queria uma vaga nessa universidade, mas ao mesmo tempo é muito doloroso você chegar lá e ver o quão difícil é você acompanhar os seus outros colegas de classe que, por exemplo, vieram de um colégio onde a mensalidade era 4.000, que estudou inglês desde pequenininho, e a gente vê isso assim quando um professor da universidade, ele te dá um texto em inglês que vai cair na sua prova, e aí você pega assim e fala, lê aí, entendeu? Lê aí esse texto, e você não sabe não sabe ler inglês, sabe? E ele não vai Então, também, né? não, porque Presume, né, pela FUVEST, né? sim, ele fala assim, tem FUVEST tem inglês na FUVEST, então todo mundo que passou sabe inglês, entendeu? Uhum. É É difícil, né? basicamente assim, caiu na FUVEST, então você sabe? Caiu física, caiu matemática, isso aí, ó, você tem que saber. Então, um período, primeiro semestre foi um período de adaptação muito, muito difícil. Eu peguei ainda o curso do noturno, né? E de Itaquá até o Instituto de Biociências, dá cerca de 2 horas e meia, né? Então, eram 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Então, saía de casa, vamos por umas 3 e pouquinho, chegava lá, bandejava, 11 horas acaba a aula, eu tenho que ir correndo para tentar pegar o último trem, senão eu vou ficar preso na CPTM. Então, foi um momento onde eu não aproveitei assim a universidade, né, tudo que ela tinha para oferecer. As coisas melhoraram um pouco quando eu me mudei, né, para o CRUSP, que como você falou, né, da moradia também, a moradia que existe dentro da USP, que por mais que facilite ainda o percurso até lá, você ainda tem todo um problema estrutural do prédio, né? Onde você não tem internet. E aí você pensa assim, como uma universidade, onde você precisa estudar, enfim,
não oferece uma internet dentro do quarto do estudante, sabe? É meio humilhante até você pensar nisso, né? E só, Então, Dani, pode falar. lembrando que todo mundo que mora ali no CRUSP passa por uma avaliação socioeconômica rigorosíssima, então eles já podem presumir que as pessoas não têm como pagar uma internet, né? Sim, sim, exatamente. Então, dentre a internet, o CRUSP ainda tem os seus outros problemas, né? Então, se você se olha, né, no mundo, né, dentro daquela universidade tão grande que é uma cidade, né, praticamente, né, a USP é uma É cidade. cidade universitária, né? Né? E você pensa assim, eu cheguei até aqui e ainda tem, além dos problemas dentro do meu curso, né, que eu preciso estudar, preciso ralar, existe toda uma desigualdade aqui dentro para você se manter, né? Então, além de alcançar isso, você precisa se manter. E se manter, às vezes, é bem doloroso, né? Pois é. Ó, sua irmã, né, falou aqui, ó, tenho muito orgulho de você, irmão. Sua Ah, história de superação, é a Nívia Fernanda. É sua irmã mesmo? é minha Entendeu? irmã. Ah, Minha irmã, beleza. E amo aí, você vai. muito ela. Ah, então tá bom. Caramba, você tá louco. Não vai mandar nem um beijo pra irmã. Ó, Mandei, calma aí. ô Danilo, mas assim, interessante você estar falando aí que você acha que existe essa desigualdade mesmo, né? Uma grande insensibilidade dos professores com aquelas pessoas que vêm da escola pública, que não têm a mesma base dos outros, né? Dessa elite uspiana, né? Tradicional, comum que a gente conhece. Mas assim, é interessante como você e outros, né? Foi meu caso também, né? A gente tem uma história parecida, né? Eu entrei num tempo, enfim, né? Longínquo, mas morei no CRUSP também. E mais interessante assim que hoje você considera que você já tem condições iguais de encarar o curso com seus colegas, está no 8º semestre, né? Ou você acha que essas dificuldades do ensino básico elas se estendem por toda a vida, enfim? E haveria Ah, vantagens nisso? eu acho que chega um momento, né, do curso onde você meio que se estabiliza ali dentro com seus colegas, né? Então, é por isso que eu digo, o primeiro semestre foi o mais difícil, porque foi o meu momento de choque dali, né? De ver como que aquilo funciona de verdade. A partir disso, eu acho que eu fui pegando, de certa forma, o ritmo, fui conseguindo alcançar. Hoje em dia, né, a USP ela tem um sistema de ranqueamento, né, dentro da própria sala, né, ela faz isso. Então, você consegue saber como que você está levando o curso e como, de certa forma, a maioria dos seus colegas também estão, né? Então, chegou um momento onde eu me senti mais preparado, me senti mais. Não, eu consigo sim, mas eu acho que vão existir sempre momentos da vida, né, onde essa desigualdade, esse desnível, né, ele vai se sobressair, né, porque querendo ou não, as pessoas são diferentes, né? Elas lidam com as coisas diferentes. Só que quando a gente pensa em sistema educacional, né? Eu acho que é uma coisa que sempre vai estar ali marcada, né? Eu acho que a forma que a pessoa foi construída, né, foi diferente, né? A forma que o aprendizado dessa pessoa, né, a forma que ela foi ensinada a aprender foi diferente, né? Então, eu acho que isso marca, né? Porque o aluno de escola pública, dentro desse ambiente, ele meio que tem que criar uma. Tem que correr atrás como ninguém, ele tem que descobrir como a cabeça dele funciona, né? Quais são os melhores métodos para estudo para ele, o que ele precisa ou não precisa melhorar. E eu acho que o aluno de escola particular, né, de uma escola considerado elitista, aquilo foi sempre trabalhado, né, com ele. Eu acho que é isso, assim. Beleza. E aí eu vou depois retomar isso, porque assim eu acho que é importante também a gente dizer sobre como é fundamental nós que viemos da escola pública, que não pertencemos a estas elites, não é?
A gente acabou, pela própria experiência, desenvolvendo uma sensibilidade a diversos problemas sociais, questões do país, que pessoas tiveram uma vida mais privilegiada nunca foram sensibilizadas para isso, muitas vezes, porque não viveram, não tem o percurso que a gente teve, né? Uhum. Então, acho que a universidade pública, né, para o aluno que vem da escola pública, tem um potencial muito grande. E aí, seguindo para a nossa próxima questão, né, lembro que uma vez, numa aula de biologia da Tamires, né, vamos chamar a Tamires, sempre a gente entrevistar ela, né, é bem legal. Você disse que iria descobrir a cura para o câncer. Lembra disso, não? Pô, eu falei isso, eu me comprometi com isso. Meu pai amado. Tá devendo essa aí. Meu Deus. E aí, sobre isso, né, a gente vai ver um vídeo de 3 minutos e meio e um dado da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Daí depois eu vou pedir para você comentar o vídeo e esse dado, contando um pouco sobre a sua pesquisa, beleza? Beleza. E aí eu vou fazer depois, na sequência, uma pergunta do Matheus Santos e da Patrícia eu vou fazer mais no final, que tem a ver também com uma que eu preparei aqui, tá? Tá bom. Então, vou ver o vídeo. Fechar meu microfone aqui. Devido ao estigma que a doença trouxe, eles acabaram se isolando. Foi uma situação que me assustou muito. Eles tinham medo de ser uma doença contagiosa. Nem faço questão de lembrar, porque O meu contato com o xaroderma pigmentoso foi quando o meu filho apresentou os primeiros sintomas. A partir daí eu comecei a pesquisar e a mobilizar e a correr atrás, né, de melhorias. E aí nessa hora eu percebi que não poderia ser só para ele, mas para todos os demais, né, moradores da comunidade, parentes que também são portadores. Nesse povoado apresentou um alto índice devido ao estigma que a doença trouxe e eles acabaram se isolando. começou com as manchinhas, aí das manchinhas já começou a aparecer os tumores. Esses pacientes eles possuem uma mutação, um dano no DNA de um gene que interfere durante o processo de divisão dessas células, divisão celular. Eles fazem 1000 vezes mais câncer de pele do que a população normal. Foi diagnosticado o câncer, o xeroderma, com 4 anos de idade. 5, 6 anos de idade, o médico falou que eu ia viver só até os 7. Cada ano que passa, eu fico muito mais feliz, né? Porque já viveu até os 21, então é motivo de muita alegria, né? Ao que parece, a vinda dessas alterações genéticas está muito associada com o processo de migração que ocorreu na região. Houveram muitos casamentos consanguíneos. O preconceito era muito grande no colégio. Teve professor que falou que se eu ficasse na sala de aula, eles não davam aula. Uma vez que você chegava para sentar perto, as pessoas até levantavam, achavam que pegava. A gente só veio ter mais tranquilidade de estar junto com as pessoas depois dessas reportagens que falou que não era uma doença contagiosa. Ele é um gene que fica quietinho. Caso ele encontre um outro gene igual ao dele, ele aparece na pessoa como doença. A mãe é portadora, com o pai é portador, é 25% de chance. Triste mais, né? Uma doença assim, uma vista assim para todo mundo, já vai chegando e já vai vendo, né? Não é fácil, não. Nesse mesmo todo mundo casou. Casou e tem um filho. A saída para eles, a cura, não existe ainda. Mas graças a Deus nossos meninos não tem nada. Minha mocinha não tem nada. Tesouro meu. As coisas, se Deus quiser, tomarão um outro rumo. Deus me deu a luta para me lutar e me deu uma família para me descansar.
Beleza, Danilo. Então, esse é um vídeo, né, da TV Folha sobre eu esqueci o nome agora, pigmentoso, né? Você me falou ontem. Xeroderma pigmentoso, não é isso? A doença. Xeroderma pigmentosa. Isso. Pigmentosa. E aí, ó, o dado que eu ia mostrar é esse aqui, ó. Só vou ampliar aqui, fica mais fácil de ler. O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional de Câncer, né, registra a cada ano cerca de 180 mil novos casos. O tipo mais comum, câncer de pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares, mais raro e letal que os carcinomas. O melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele. Bom, e aí, Danilo, eu queria pedir para você comentar e contando como é que foi a história de você começar a fazer pesquisa lá na USP e o que tem a ver com essas matérias que a gente viu agora. Ô, Ale, cortou um pouquinho no início da pergunta, você pode voltar? Uhum. Para você contar um pouco como foi sua história de como você começou a fazer pesquisa na USP e como isso está relacionado a esse vídeo, essa matéria aqui que a gente está... Então, a gente pode começar que essa doença, ela tem um impacto na minha família, né? Eu tenho 2 irmãos que apresentam Xeroderma pigmentosum, então eu vi minha mãe em muitas idas para o hospital com meus irmãos, meu irmão, os dois removendo partes do corpo, né? Porque essa é uma doença que está relacionada com, principalmente, o câncer de pele. Então, eu via meus irmãos retirando pedaços da pele, né? Meu irmão mais novo, ele perdeu até um olho por conta disso. Então, quando eu pensei também em biologia, né, em fazer biologia, eu tinha essa visão, né, de querer entender o que estava acontecendo ali com eles, né? E eu pensava em tentar fazer alguma coisa, porque eu não sabia se existiam pesquisas sendo feitas sobre essa doença, né? Até que para minha surpresa, eu descobri que o laboratório, né, onde eu estou agora, né, eu não conhecia ele, mas eles entraram em contato comigo por conta dos meus irmãos, e nisso a gente estabeleceu uma linha de contato e atualmente eu faço pesquisa lá. Então, mexer com essa doença, né, com o Xeroderma pigmentosum, além de ser uma coisa que eu acho muito interessante, me traz um certo... uma certa impressão de que talvez eu possa fazer alguma coisa pelos meus irmãos, sabe? Então, o vídeo ele fala um pouquinho bem disso aí, sobre o que é a doença, né? Nós que somos considerados normais, né? Sem doenças de pele nem nada, a gente existem mecanismos no nosso corpo que protegem o nosso DNA de diferentes lesões que ele sofre ao longo da nossa vida, né? Então, se você fuma, se você bebe, se você toma muito sol, tudo isso gera dano no nosso DNA. Só que se um corpo funcionando bem, ele consegue remover esses danos e deixar o DNA íntegro. Só que existem que bom. Que bom. Uma coisa que eu tenho que celebrar, né? Danilo, não, continua. Eu ia te falar assim, que ela falou assim, tá à espera de uma cura, né? Mas continua, depois pode continuar. E essas pessoas, né, os pacientes Xeroderma pigmentosum, eles não apresentam justamente a proteção contra os raios de sol.
Então, toda vez que eles tomam sol, o corpo deles sofre o dano, né? As células deles sofrem o dano, não conseguem reparar isso, e depois de um certo tempo, isso se transforma em um câncer ou um tumor. Então, é muito comum que esses pacientes, né, como a gente viu pela reportagem ali, que eles fiquem deformados, o rosto, os braços, porque são as regiões onde mais se expõe ao sol, né? E a minha pesquisa, ela é justamente ela tem duas vertentes, né? A primeira, eu tento identificar quais são as mutações que estão relacionadas com essas doenças, porque essa doença ela é muito heterogênea, né? Existem pacientes que são mais leves, que são mais afetados. Então, quando a gente faz o diagnóstico molecular, né, que é descobrir que mutação eles têm, a gente consegue falar para ele assim, olha, a sua mutação ela é X, né? Então, provavelmente você não vai desenvolver determinados sintomas que estão presentes em pessoas que têm essa outra mutação. Então, eu acho que isso é muito importante, não só para, de certa forma, acalmar um pouco o paciente, né? Porque é duro uma mãe ou uma pessoa de 5 anos escutar que ela vai morrer quando tiver 15, por exemplo, né? Eu acho que é uma coisa muito dolorosa, né? Então, a partir disso, a gente consegue ter noção de como que vai funcionar aquilo no corpo dele. E, além disso, esse laudo, ele pode servir como um dos documentos que o paciente tem para recorrer a seus direitos judiciais, né? Porque a gente viu ali que aquela cidade, por exemplo, ela fica no centro de Goiás. Ali é um lugar muito quente, extremamente quente. Então, essas pessoas, elas não podem ficar desamparadas do poder público, né? Elas, muitas vezes, não têm dinheiro para um protetor solar, não têm dinheiro para uma roupa de proteção. Então, esse laudo, de certa forma, ele comprova a mutação que eles têm, e, a partir disso, eles conseguem procurar os seus direitos, né? Um benefício previdenciário, né? Isso. O que se conseguiu até, né, principalmente em Goiás, ali naquela região, muitos pacientes conseguiram aposentadoria por invalidez, né? E isso só foi possível a partir de diversas lutas que tiveram, né? Diversas frentes, né? Tanto judiciária, quanto biológica e assim por diante, né? E um detalhe, assim, né? Quando vocês fazem esse estudo e mostra para o paciente que o grau, né, de agressividade da doença, no caso dele, ele também sabe qual é o grau de precaução que ele deve ter e pode ter uma qualidade de vida melhor, né, ou não? Desculpa, cortou. Eu não peguei isso. Ele, sabendo qual é o grau de agressividade da doença, ele pode ter uma qualidade de vida melhor, você acha? Sim. Isso descobrir, eu acho que o seu diagnóstico ele vai impactar de diferentes formas. Tipo, além de ele ter uma melhor qualidade de vida, ele vai saber com quem ele, de certa forma, pode casar ou não, né? De quem ele pode ter filhos ou não, né? Porque como é uma doença genética, o paciente tendo a doença, se o parceiro, né, a parceira dele tiver a mutação, também não necessariamente precisa ter a doença, mas se tiver a mutação no seu DNA, a chance dos filhos terem a doença existe, né? Então, o diagnóstico tem esse papel de prevenção também, né? Muito importante. A segunda... Opa, desculpa, pode falar. Não, eu queria falar, e assim, essa pesquisa, ela também permite que vocês consigam estudar outros tipos de câncer de pele, ou seria mais só esta doença? Ela contribui para a cura de outros tipos de câncer? A doença de xeroderma, ela contribuiu muito, principalmente para entender como é que funciona o câncer, ou como o sol ele influencia no nosso corpo, né? Diversos tipos de trabalhos estão sendo feitos no laboratório onde eu estou, que é o laboratório de reparo de DNA, que é graças justamente a esses pacientes xeroderma pigmentoso, né? Porque quando você tem células desse paciente, você basicamente tem um controle
de tudo que o sol causa de prejudicial ao nosso corpo, né? E aí você consegue, por exemplo, testar determinados medicamentos que, quando você utiliza eles, as mutações no corpo diminuem. E aí você pergunta, será que isso também, se eu tomar esse medicamento, uma pessoa normal que não tem a doença, será que ela fica mais protegida do sol também? Então, logo ela vai ter menos propensão, menos chances de ter um câncer de pele, né? Tudo isso é feito, né, ou é realizado graças a esses pacientes, né? Que legal, meu, muito interessante. Ó, aqui tem alguém perguntando, sei quem é. Parabéns, Danilo, você é um vencedor em todos os âmbitos. Acho que é a Patrícia. Gostaria de saber se você consegue resumir quais os resultados desejados da sua pesquisa. É a cura da doença? Como é o dia a dia dentro do laboratório? Então, essa primeira pesquisa que eu comentei, ela não, como a gente pode ver, né, ela não tem um papel de cura, né, ela tem um papel de tentar auxiliar. Mas eu tô com uma outra que está relacionada justamente com tentar entender como um medicamento ele influencia as células desses pacientes, né? Então, quando a gente pensa em cura de doenças genéticas, a cura seria você remover a mutação daquela pessoa, né? Só que é muito difícil você pegar e ter algum método de correção de mutação no DNA que pegue todas as células desse paciente, né? Atualmente a gente não tem noção de como fazer isso, né? Então, uma das alternativas que se tem é busca de fármacos que protejam as células, né? Logo protejam esses pacientes. Então, a minha pesquisa, né, que eu estou fazendo em conjunto com essa de diagnóstico, é testar um medicamento que é utilizado para tratamento de diabetes, que um artigo lá na Europa, eu não lembro muito bem qual país, ele mostrou que em determinadas células de pacientes de xeroderma causavam um aumento da viabilidade celular, né? Então elas ficavam mais resistentes ao sol, assim por se dizer. Então eu estou meio que tentando estudar um pouco mais a fundo como é que seria isso, né? Que é a minha pesquisa agora. Meus resultados, né? Eu parei, né? Por conta da pandemia, né? Eu comecei essa pesquisa no início desse ano. E aí eu estava fazendo uns experimentos iniciais e tal, só que aí veio com a pandemia e parou tudo, isolamento. Eu voltei semana passada para ela. Então eu não consigo dizer assim resultados e tal, mas eu estou muito esperançoso que pode sair coisas boas daí, né? Que podem sair coisas boas assim. E o dia a dia no laboratório, opa. Estamos na torcida aí por você e a equipe lá, né? Vai dar bom, vai dar bom. E o dia a dia no laboratório, eu acho que é um pouco diferente, né, do meio empresarial, né, porque é um lugar muito de discussão, de você aprender com seu amigo do lado, assim. Eu acho que não é uma coisa, você tem aquele cargo X, então você só faz isso, né? Eu acho que o cientista, dentro do meio acadêmico, ele está ali para aprender, né? Então, cada dia a gente está aprendendo uma coisa nova, né? Eu sei que está muito difícil, né? Por conta de todos esses cortes que a gente está tendo na ciência, né? Uma coisa que afeta tanto os cientistas como a gente, né? Porque esses conhecimentos, né? Eles vão auxiliar a gente no futuro, né? A gente não sabe no que isso pode dar, né? Então é uma coisa muito triste quando a gente pensa nesses cortes, né? Mas eu não sei se você vai falar disso, mas... Eu vou perguntar. Tá. Essa é a parada obrigatória para nós. Mas assim, ó, que eu ia falar aqui... Bom, ó, Silvana falou aqui, ó, nossa, cada vez mais entenda a importância das pesquisas científicas. Cara, é muito legal isso que você tá trazendo aí. E ó, o Matheus Borges, né, você sabe, ele faz biologia, foi nosso aluno,
tem esse feeling científico. Ele fez uma pergunta aqui que eu não entendi nem a pergunta, mas você vai entender. Ó, Danilo, você conseguiu verificar o excesso de telomerase nessas células cancerígenas? Ela tem essas características? Eita, essa cai na prova, hein, meu? Ó, eu não verifiquei isso, Matheus. Eu acredito que provavelmente tiveram pessoas que verificaram, né? É que o câncer, ele é uma coisa muito, como eu até zoei, né? Que você falou que eu ia descobrir a cura do câncer. Eu falei, gente, eu me comprometi com algo que não dá para fazer, porque o câncer, ele Danilo, não é uma única doença, né? ó, não dá ainda. E assim, se puder, só explica para nós aí, a gente que não manja muito, o que é telomerase. Entendeu? Telomerase é que o nosso DNA, ele é uma molécula super grandona e que está ali e ele tem todas as informações do nosso corpo, né? Só que aí, as extremidades do DNA, a cada duplicação das nossas células, eles sofrem uma modificação. Toda vez que uma célula se duplica, pelo mecanismo que o DNA tem de se replicar, elas acabam diminuindo. Então, uma pessoa mais jovem, por exemplo, os telômeros dela são muito maiores do que uma pessoa já que está na idade de ancião, por exemplo, um idoso, né? Então, existem muitas... Você, então, isso aí. Oi? Eu tenho menos isso aí que você, então, né? Aí, então, exatamente, ó, tá vendo? Não dá para mentir a idade. O corpo não mente a idade. E aí, como isso interfere? E aí, existem muitas pesquisas... Opa! Você vai falar alguma coisa? Aqui deu uma cortada. Não, aí como se relaciona isso com o câncer? Então, existem muitas pesquisas que mostram que... É que a gente vê, né, que, tipo, pessoas mais velhas, elas apresentam incidência de câncer muito maiores do que pessoas mais jovens, por exemplo, né? O câncer é uma doença muito comum em pessoas mais velhas. E existem muitos trabalhos que mostram como que o encurtamento dos telômeros, né, ele estaria relacionado com o câncer, né? É uma área bem ampla, assim, então a gente não dá para dizer assim, é isso que acontece, né? Mas é bem interessante, assim, o corpo, ele, quando a gente envelhece, né, é uma das pesquisas que mais que mais são debatidas atualmente, né, o que é o envelhecimento, né, porque o envelhecimento, ele é um conjunto de um monte de coisas que acontecem no nosso corpo, né, nas nossas células. Eu ando cada vez mais interessado nesses assuntos. Isso aí. Ouviu? Você é interessado? Cada vez mais interessado nesses assuntos aí. Não, é interessante, é interessante. Ô Danilo, então, ó, o que os estudantes e o povo em geral não sabem sobre o fazer ciência no Brasil, e você acha que todos deveriam saber? Olha, eu tenho muito contato com o pessoal da pós-graduação, né? Porque como eu estou num laboratório, né? E esse laboratório tem pessoas que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, assim. Diferente deles, né? Que assim, basicamente o fazer ciência faz parte de quase todo o dia deles, né? Eu ainda estou na graduação, eu tenho aulas, né? Enfim, essa galera da pós, eles estão... O foco deles é a ciência, né? O meu, no momento, é a graduação. Eu vejo que é uma coisa muito difícil, né? Que eu não sabia, assim. São pessoas que, muitas das vezes, não têm o reconhecimento que merecia, né? Que vai de domingo a domingo, trabalha, às vezes, 4, 5 meses ou até um ano sem receber nada de salário, assim. Existem muitas pessoas que fazem pesquisa sem ganhar dinheiro, por exemplo, né? Então, eu acho que muitas pessoas não têm noção, né, de quanto os cientistas brasileiros, né, eles se doam, né? Doam do seu tempo, da sua vida, né? E
é muito difícil, às vezes, porque você acaba fazendo tudo isso num lugar, né, num país onde a ciência ela é muito desvalorizada, né? O que a gente está vendo muito são muitas cabeças geniais, né, cabeças incríveis, indo para o exterior, por exemplo, porque lá as condições elas são melhores, lá a ciência ela é mais valorizada, né? Então, eu acho que as pessoas não têm uma noção, né, do dia a dia, né, do cientista. E que eu acho que seria importante ser dita. Verdade, legal. Você traz aí que é uma realidade meio escondida mesmo, né? Ó, o Matheus Ribeiro, né, Santos está aqui, ele perguntou, agora que você está entrando na reta final do curso, né, aí você diz aí se está terminando ou não, como é que tá, a gente sabe que isso é sempre meio difícil, né, precisar aí eu estou terminando. Está terminando, é aquela coisa, né, você vai... naquela. Como está a sua perspectiva de futuro para depois do curso? E se você pensa em seguir na área de educação, ensino, ou pensa em seguir na área de pesquisa, ou nas duas, quem sabe, né? O que você acha aí? Suas perspectivas. Essa é meio difícil, né? Porque eu tenho que pensar que eu não posso acabar com sonhos de outros, né? Falar tipo assim, não, a ciência não vá para a ciência, não sei o que é um caminho muito difícil, né? Eu tô no 8º semestre, eu tenho mais alguns semestres aí pela frente, né? Eu sempre quis essa área científica, assim, quando eu entrei na biologia, foi justamente isso que me motivou, né? Foi com um cursinho, né? Contato de dar aula, que essa calorzinho da educação, né? Nasceu dentro de mim. Atualmente, né? Eu faço tanto o bacharel quanto a licenciatura, que eu acho que, como a USP oferece, né? Por que não fazer? Exato. E eu penso sim em dar aula. Eu ainda tenho essa dualidade, agora, nasceu essa dualidade em mim, né, com todo esse retrocesso que a gente está tendo de corte de bolsas e tudo mais. Eu acho que isso desmotiva muito, assim, continuar no meio acadêmico, né? Eu estava conversando com uma amiga minha que tá no pós-doutorado, que ela estava dizendo, é muito difícil ser cientista no Brasil. Parece que você tem que ser rico, porque você não recebe dinheiro, você às vezes trabalha de graça, sabe? E ainda querem tirar mais do que quase não tem, entende? Então é muito difícil, né? E quando a gente está numa situação assim, o meio privado, né, empresas, enfim, eles chamam mais a atenção, né? Eles começam a sobressair assim mais os nossos olhos. Então, eu acredito que eu quero sim continuar com a pesquisa. Eu não sei por quanto tempo, né? Porque eu acho que o trabalho que eu faço, principalmente esse do diagnóstico, ele é muito importante. A minha orientadora, né, a doutora Lígia Castro, ela que está na frente disso, né, dessa parte do diagnóstico, mas ela me ensinou muita coisa e eu acredito que é um trabalho que ainda precisa ser feito, então eu não sei se eu pararia ele. A educação, ela me chama muito a atenção também. Eu sei de todos os problemas da escola pública, né, mas eu acho que a gente pode transformar isso, né. Cursinho também é um ambiente, eu acho, mais acolhedor, né, eu acho que é um negócio mais próximo, né? Mas eu não sei, assim, eu acho que eu tenho ainda um tempinho para pensar, né? Mas eu vou fazer o que eu posso, né? Tipo, eu tô fazendo a bacharel, tô fazendo a licenciatura, tô pegando meus caminhos para que eu possa escolher no futuro realmente o que eu quero, né? E tá dando aula também, né? Tô dando aula no cursinho, exatamente. Bom, aí o pessoal tá falando aqui, ó, a Silvana falou, nossa, não tinha noção. Nossa, eu imaginava que cientistas eram como deuses de um maior grau social. Muita ignorância minha, realmente, a gente nem imagina, né? Por isso que é legal o que o Danilo está trazendo aqui, para a gente ter consciência, né, cara, que patriotismo no Brasil é fazer ciência. Sim, né? sim.
Porque você faz sem dinheiro. Ser patriota com dinheiro é muito fácil. Eu quero ver ser patriota sem dinheiro. E aí, Danilo, tem umas perguntas aqui, deixa eu ver, que tem a ver com a pesquisa, não sei se é muito complicado responder. Podemos mudar o que nossos genes determinam? A edição de genes pode ser usada no combate ao Covid-19? Isso vai fugir um pouco, né, da sua pesquisa, mas não sei, o que você acha? Sim. Bota de novo aí a pergunta que eu não consegui ler. Porque ainda está sendo estudado a própria Covid-19, né? Então é difícil falar disso, né? Sim, mas essa coisinha que ela colocou assim, ó, podemos mudar o que nossos genes determinam, ele entra num debate, né, que dura até hoje de até onde vai a edição gênica, né? Até onde você pode ir, né? Eu acho que as humanidades, elas entram forte nisso aí, né, que essa conversa, né, eu acho que as humanidades conversam muito nisso, né, de até onde a gente pode ir, né, o que a gente pode considerar como doença, tipo, uma pessoa com nanismo, ela é uma pessoa doente ou ela é uma pessoa que não tem o suporte necessário para viver na nossa sociedade, né, a gente tem esses questionamentos, né, tipo, eu posso escolher a cor que meu filho. Deu uma travadinha. Danilo. Espera aí, pessoal. Vamos ver se volta. Deve voltar em breve. Enquanto isso, ó, vamos ver se o Danilo volta. Que orgulho, Danilo. Desejo-lhe sorte no desenvolvimento dessa pesquisa tão promissora. Vanessa Nathalie. Alô, Danilo. Você caiu aí. Você tem que parar de beber. Não, brincadeira. Ó, voltou? Voltei. Aê, garoto! Ó, a Vani, Vanessa Nathalie, aluna nossa também, aprovada em Biologia, está estudando lá em Rio Claro, na Unesp. Um grande orgulho para nós. Escreveu aqui, ó, que orgulho, Danilo, desejo-lhe sorte no desenvolvimento dessa pesquisa tão promissora. E aí eu vou entrevistar a Vani aí em breve também. Sim, a Vani é uma pessoa que eu olho assim e falo, gente, que batalha, né? Que luta, né? Eu acho que a Vani é excepcional, assim. Legal. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Chegando muitas perguntas, tá difícil. Alguém perguntou aqui. Ah, não, essa já foi. Tem como relacionar a genética dessa doença através da prevenção? Vai dar nisso que você falou agora, né? Que envolve bioética, etc., né? Teria que editar genes, né? Sim. Isso aí dá um debate gigantesco, assim, bem longo. Fazer uma semana, né? Um congresso. Sim. Para debater. Bom, Danilo, quantos anos você tem agora? Quantos anos você está agora, de idade? Eu tô com 23 anos. 23 anos. Olha aí que promissor, hein, meu? E você já está aí desenvolvendo, quem sabe, a cura do câncer. Vamos. Não, calma aí. Mas você está no começo, tudo começou de algum lugar. É daí para muita coisa. Bom, seguindo. E tem alguma experiência marcante aí numa aula, leitura, autor, nos seus estudos de biologia na USP, que você fala, meu, isso me marcou nessa minha trajetória aí dentro da universidade? Eu percebo que, diferente das humanidades, ou até mesmo das exatas, né, na biologia, a gente tem muita carência de uma figura assim que você olha e você fala, oh meu Deus, que eu acho que na humanidade se torna muito muito mais visível, né? Tipo, pessoas que gostam muito das obras de Marx e assim vai indo, assim. Na biologia, eu acho que a gente não tem tanto essa ideia assim de um autor muito bom, mas tem uma matéria que me abriu muito os meus olhos, né? Que é de estudo dos animais, né, que são os invertebrados e os vertebrados, né, são matérias muito muito gigantes, assim, vertebrados, provavelmente, lá na USP
a matéria do terror, assim, que quando você chega, você fica, meu Deus, vou desistir. Então, Advertenados é de quebrar ossos. é, não, é terrível, assim, mas foi uma matéria que me abriu muito o olhar de eu perceber que a gente é apenas mais uma espécie no mundo, sabe? A gente tem o nosso papel aqui, né, no planeta. Eu acho que a gente perdeu, acho que ao longo dos anos, né, ao longo da história, eu acho que a soberba humana, ela acabou fazendo com que muitas espécies fossem prejudicadas, né, causando a extinção de diferentes animais, né, e eu acho que é bem triste, né, quando a gente conhece, tipo assim, a gente vê um bicho, assim, lá na faculdade, e aí eles falam assim para você, esse animal tá quase extinto, né? Aí você fica, pô, mano, o que eu tô fazendo, sabe? Que o planeta, que a humanidade tá fazendo, assim? Então, eu acho que ela abriu muito a minha perspectiva de que eu sou mais uma das muitas espécies no mundo, assim. Eu acho que eu não, além disso, assim, eu não conseguiria escolher uma outra disciplina ou outra coisa assim. E ao longo ao longo da minha trajetória na graduação, eu fui meio que entendendo não só o corpo, né, mas o ecossistema como uma coisa totalmente interconectada, né? Então, os conhecimentos, eles não são caixinhas aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, né? Isso daqui está intimamente ligado a isso daqui também, e isso forma toda uma rede, assim, que quando você vê, assim, de longe, você fica, gente, que doideira, né? É Aí, interessante. o Edgar Morin dizendo que o conhecimento é como as redes neurais, né? Os neurônios todos Sim, interconectados. sim. E falando nisso, ó, tipo, eu lembro também que você me lembrou disso, uma aula que tem um professor que ele dá uma parte de fisiologia da neuro, assim, pra gente, que ele é considerado um super especialista no Brasil, né? E quando ele falou assim para mim, o que é memória, meu Deus, como assim memória é isso? Que memória seria nada mais do que conexões que os nossos neurônios fazem, que formam uma determinada rede, e essa rede é a memória, né? E você fica, gente, como assim? Que Coisa doideira, né? inteligente, cara. É muito inteligente o corpo humano, né, cara? É de Sim, uma grandiosidade. Ó, sim. tem aqui, deixa eu ver, não sei quem falou. Quero deixar registrada a minha admiração pelo Danilo. Estudamos juntos e mesmo não tendo o mesmo talento que ele, cheguei à universidade também. Quero agradecê-lo pela mensagem de esperança que ele nos traz. Olha que bonito, hein? Bonito isso aí. Quem Quem é falou, você? deixa o nome, mas você consegue achar nos comentários depois, Danilo. Aqui não aparece para nós o nome, mas valeu pela mensagem. E aí depois tem outra pergunta aqui para você e para mim. Olha aí. Quando você entrou na USP, era a mesma coisa que você imaginava? Nossa, quer responder primeiro, Danilo? Ah, eu acho que eu falei um pouquinho disso, né? Foi. É, Não, não é a mesma coisa. era bem diferente. Um É pouco. diferente. Eu acho que você falando um pouquinho, você já agrega nós dois aí. Tá. Então, quando eu entrei na USP, na minha época era a Universidade do Presidente, né? Eu entrei em 2001, então o Fernando Henrique Cardoso estudou na Sociologia, na FEFELESH, e eu estava entrando na Letras. Então tinha todo aquele glamour, né, cara? Puta, você vai estudar na Faculdade do Presidente, meu. E o Fernando Henrique era aquele intelectual e tal, né? E aí diziam que quando ele estudava lá, as aulas eram em francês e tal. E quando eu entrei na USP, eu peguei um trote em mim mesmo, porque eu vi errado o número da sala e entrei Meu entrei Deus. numa turma de inglês do terceiro ano. Aí eu não conhecia ninguém. E aí, quando a professora entrou falando inglês, e aí todo mundo entendendo e eu não, eu falei, gente, eu nunca vou sair dessa universidade, as aulas são em inglês.
Mas, assim, eu sou muito grato à USP, eu reconheço que a USP tem desigualdades, a USP é meio insensível com os alunos, acho que melhorou muito do meu tempo para cá, né, nesses últimos 19 anos, pelo que eu vejo que vocês contam, né, hoje dá até vale livro para os alunos, né, cara, olha, as bolsas ampliaram muito, né, então, assim, a USP ela se tornou mais acolhedora, mas, assim, tem muito que melhorar, mas eu sou muito grato à universidade, porque, para mim, a universidade foi como se fosse uma nova família, uma casa. Eu amo a biblioteca da FEFELESH, 4 andares de livros, ia para lá com o meu caderninho, escolhia aleatoriamente os autores que os professores falavam na aula, eu nunca tinha ouvido falar o nome, ia fichar esses livros à tarde, tinha bolsa de pesquisa, aí nos meus intervalos fazia isso. Então, para mim, assim, o CRUSP, eu morei no CRUSP também, a Praça do Relógio era o meu quintal, eu ia lá à noite conversar com Deus, então eu tenho um amor profundo pela USP, assim, por mais que ela tenha defeitos, tem que melhorar, mas eu sou muito, acho que a USP, ela é uma coisa para o Brasil se orgulhar muito, assim, né, e você, por exemplo, hoje, retornando lá no cursinho, dando aula, essas pessoas com quem você se relaciona, né, na sua pesquisa, você falou agora desse professor, isso tudo é graças a uma universidade de ponta que a gente tem no Brasil, né? Sim, sim. Eu digo que é uma relação de amor e ódio, né? Porque ao mesmo tempo que você tá super pistola, assim, ai, que faculdade, ai, que raiva, não sei o quê, ao mesmo tempo que você tá assim, você fica assim, nossa, olha o tanto coisa que eu não tinha acesso, por exemplo, né? Tipo, cursos de línguas, por exemplo, cada esquina não cada esquina, né, mas o acesso ele é muito mais fácil, e não só ao inglês, a outras coisas, a quantidade de pessoas que você conhece, que tiveram também diferentes vivências, né, o ambiente cultural que ela fornece, né, intelectual também, né, eu acho que você tem uma transformação, assim, como ser, como indivíduo, né, então é uma universidade, sim, que ela muito, tem todos os seus problemas, ela tem, mas ela me agregou muito, assim, como você comentou que agregou a você, né? Uhum. E, Danilo, e como tem sido essa experiência de dar aula para os tigres? Olha, EAD me quebrou minhas pernas, assim, porque eu tive bastante contato, né, com a turma do ano passado, eu gostei muito, assim, foi muito gratificante para mim. Antes, né, meu primeiro contato de aula com eles foi resolvendo questões, aí a partir disso a gente ampliou um pouquinho mais para conteúdos também, né? A turma do ano passado, que foi a turma que eu estava ali presente, dando aula para eles, assim, eu gostava muito, porque eu acho que a gente vê ali, né, o rostinho deles, né, o nutrido de futuro, de esperança, né, e às vezes faz a gente lembrar do nosso tempo como vestibulando também, né, e eu acho que até também auxiliá-lo, sabe, tem alunos que vieram falar para mim, eu vou fazer biologia por sua causa, e você fica, ai meu Deus, olha isso que gratificante, né? Que responsabilidade também, tipo, é isso mesmo que você quer para sua vida? Tô brincando. Mas essa turma, assim, desse ano eu fiquei um pouco triste, né? Porque por mais que a gente tenha o contato online, ele não é a mesma coisa, né? Quando como você tá dentro da sala de aula, né? De certa forma, você expande o seu indivíduo para aquela sala, para tentar passar aquele conteúdo, né, da forma mais simples possível, né? E eu acho que o EAD, né, essa distância online, né, ela não propicia isso, né? Então É mais difícil. é mais difícil, é mais difícil. Você teve esse terremoto no começo da sua carreira de professor, mas Sim. tempos melhores virão, né? Não, sim, concordo. E acho, é muito legal. E os alunos, assim, né, ano passado você ganhou até flores, né? Não foi isso? Sim. Não, esse ano o Vitor, assim, o Vitor, né, eu acho que ele não tá mais como aluno no cursinho, ele
pegou, me deu uma caneca escrito de biologia, né? Porque ele disse assim que a questão é que ele acertou na segunda fase, se eu não me engano, para ele não zerar o caderno de ciências e tal, foi de biologia, e porque ele lembrou de uma música que eu cantei durante o ano para ele, assim, eu fico, nossa, é uma coisa que eu aprendi, sei lá quando, essa música, e nossa, você guardou tão assim, né? Foi tão forte nesse momento de prova, que é um momento tão delicado, né, pra gente, né? Isso, sei lá, mostra assim, eu tô deixando partes positivas de mim com outras pessoas, né? Eu acho que a vida é isso, né? Você se sempre deixar um pedacinho de você por onde você passa, né? E eu fico muito contente de saber que meus pedaços estão sendo pedaços positivos, assim por se dizer, né? Que legal, meu. É isso mesmo. Muito, muito bonito, você disse. Agora vamos para os momentos finais, né? Os últimos 10 minutos aí, pedimos ao paciente que está acompanhando, 1h30 de termina, 1h20 de live. Agora é o momento mestre Abujanra. Assim, olha que coisa tranquila. Aí eu vou fazer duas perguntinhas. Você lembra do Antônio Abujanra, não? Do Provocações? Não. Ele faz provocações, fazer umas provocações para você, mas são rápidas. Tá. Hoje nós chegamos aí a cerca de 125 mil mortos pelo coronavírus, infelizmente. O que a ciência tem a ver com isso? O que a ciência tem a ver com isso? A ciência, de modo geral, Isso. tipo, qualquer ciência? A ciência amplamente. A ciência amplamente? Uhum. Eu acho que a ciência, talvez o modo como o Brasil, né, tem lidado com isso é muito triste, né? Graças ao SUS, o número de mortes ele não foi tão grande, né? A gente não chegou a capacidade máxima, né, nos hospitais, né? A gente, graças a Deus, a gente não teve essa coisa terrível, né, que poderia ter acontecido, mas eu acho que isso está sendo muito triste, né, porque quando a gente olha o histórico, né, do Brasil, ele era um dos países que estavam em último lugar lá dos últimos lugares de número de mortes e de infectados por Covid, e por despreparo do governo, né, principalmente, esse número começou a crescer e ainda está crescendo, né? Então, eu acho que é uma coisa muito, muito triste que tem acontecido, né? E talvez o nosso sistema educacional, a forma da gente ensinar, sei lá, biologia, por exemplo, a gente consiga ver que falhou, porque o pessoal, né, a população, que eu estava em Itaquá, né, até uns tempos atrás, eu precisei ir no centro um certo dia, e eu fiquei espantado com o tanto de pessoas que estavam sem máscaras na rua, como se nada estivesse acontecendo, sabe? Eu me senti o louco por estar de máscara no meio daquilo tudo, né? E eu fiquei pensando, né, até que ponto a ciência tem culpa disso, né? De onde vem, né, essa negação de que não estamos em uma pandemia, né? De que o vírus é coisa de, sei lá, de comunista, de esquerdista, não sei o que vão falar, né? Do que falam, mas até que ponto isso é culpa nossa, né? Eu acho que é uma coisa a gente ser pensada, né? Será que isso é fruto de como a gente está educando a nossa população, né? Nas escolas, né? O que gera, né? Não sei. E aí, a Patrícia perguntou aqui sobre as perspectivas da vacina, né? Se vai estar à disposição, se está longe da nossa realidade. E eu queria te pedir para falar também, assim, o que você diria para as pessoas que têm medo de tomar vacina assim quando ela surgir aí.
Olha, a primeira parte de perspectiva de vacina, eu fiquei sabendo que antes de ontem saiu um artigo de teste da vacina da Rússia, né? E parece que a vacina ela parece ser boa, que ela induz resposta imune, muito boa no corpo. Então, isso tá, de certa forma, eu acredito que não está tão distante, né? Existem outros tipos de vacina sendo produzidas, né? Principalmente aqui também no Brasil, né? O Brasil se inclui nessa lista de pessoas que estão tentando produzir uma vacina. E as datas que eles dão é de talvez até o final do ano, se tudo correr bem, ou até o início do ano que vem, essas vacinas estariam disponibilizadas, né? E qual que foi a segunda parte Pergunta é o que você diria para quem se recusa a tomar vacina? Olha, as vacinas em si, né, eu sei que muito dessa onda anti-vacina foi de um artigo científico da década de 80, se eu não me engano, que fez uma relação de a tomar vacina com com autismo, né? Então, mas aí em seguida, assim, saíram muitos outros artigos. O próprio autor, ele se retratou sobre isso, né? Disse que foi uma coisa muito equivocada, né? Mostrando que isso não é verdade. E vacinas, né, até chegar na gente, elas passam por diferentes etapas, né? A gente tem primeira fase de teste, segunda, terceira, e por aí vai. Aí a gente tem um grupo pequeno de testes, assim vai indo até que isso chegue na população, né? Então, você tem todo um certo controle, né? Você tem todo um controle para que isso, né, chegue numa população. Então, quando você acho que quando você toma consciência disso, né, que é novamente voltando para o método científico, né, quando você entende como que a ciência, de modo geral, funciona, né, como em questão de testes de hipótese, refutamento de hipóteses, levantamento de novas hipóteses, e assim vai, né, sempre fazendo isso, né, não existe nada que é isso, ponto e acabou, né, a gente tem uma ideia do que é, e isso é pautado por diferentes outras coisas, e por isso isto é aceito, né? Não existe uma verdade absoluta, né? Eu acho que. E a vacina está dentro disso, né? A vacina, ela está sempre tá passando por testes, né? Então, eu acho que você não precisa ter medo de tomar isto, né? Eu acho que o medo tem que vir de não tomar, né? Porque é o que a gente está vendo, né? Que diversas doenças que eram consideradas extintas, né? Estavam erradicadas, estão voltando com força total aí por conta dessa onda antivacina, né? Pessoas estão morrendo os filhos de pessoas, né? Estão morrendo por não vacinarem, né? Seus filhos. Então é muito delicado isso, né? Sim. E, ó, o pessoal está elogiando aí, ó, que esse método Abujan. Agora, penúltima pergunta no método Abujan. Danilo, você encontrou a felicidade nos estudos? Ouviu ou não? Não ouvi, desculpa, Ale. Você encontrou a felicidade nos estudos? Atualmente sim, sabe? Eu acho que é um processo, né? Eu acho que o estudo, né? Ele é um processo muito, querendo ou não, né? Eu acho que a gente tem muito medo de ficar sozinho, né? De momentos que a gente está sozinho. O estudo é um momento solitário, né? Eu acho que é uma coisa solitária que você tem de fazer, né? E acho que dependendo do ambiente onde você está, ele é muito solitário, né? Mas não sei, sabe? Eu acho que o estudo ele é uma coisa essencial assim para a pessoa, seja se ela vai não, eu não estou dizendo o estudo acadêmico, né? Porque nem todo mundo quer nem todo mundo quer entrar numa universidade, por exemplo, sabe? Mas existem
vários tipos de estudos, né, que você pode fazer, né? Então, eu acredito que sim, porque eu acho que o estudo ele me traz um autoconhecimento de quem eu sou, né? Ao mesmo tempo que me traz mais questionamentos, né? Então é uma coisa de duas vias, né? Ao mesmo tempo que eu entendo uma coisa, a partir disso isso me traz outro questionamento, né? Mas eu acho que é uma coisa que revigora, né? Você se sente contente consigo, né? Não sei até, eu acho que o sentimento, talvez, eu não consiga colocar, talvez, ele em palavras, e por isso eu necessite de mais estudos para poder colocá-lo. Olha só que coisa doida, né? Então, o estudo, ele é uma das coisas da nossa vida ali, faz parte da nossa vida, né? Que legal. E aí, quando você fala isso, né, essa solidão do estudante, né? Eu sempre gosto de lembrar da música do Milton Nascimento, lá em que ele fala da gente ter coração de estudante, né, meu? Algo que eu nunca quero perder na minha vida. E outra coisa também é assim, né, que eu acho que todo mundo que estuda pode se sentir solitário enquanto está estudando, mas se você observar bem, é quando você está acompanhado de toda a humanidade. Porque aquilo que você está estudando é resultado de reflexões diversas, né, meu, que foi evoluindo e está diante de você ali se apresentando como oráculo, né? Se devora-me, decifra-me ou devoro, eu te devoro. E isso é fantástico, né, cara? Porque é tudo pela mente, né? Pelo espírito, Sim, é muito legal. sim. Bom, com isso, a última pergunta aqui você quer deixar registrado alguma coisa que eu não tenha perguntado? Deixa eu pensar. Acho que, para resumir, né, eu acho que a gente tem que entender que a ciência brasileira, ela faz milagres, né, porque ela faz muita coisa com pouco. Então, acho que a gente tem que valorizar isso, né, bater no peito, né, valorizar quem está lá, tentando produzir conhecimento, assim por se dizer, né. Acho que a gente tem que pensar em como que a gente está caminhando, né, como humanidade, né, para onde que a gente está indo, né, ainda mais nesses momentos de quarentena, né, onde a gente vê que desigualdades estão se escancarando muito mais, rixas de ódio, né, de grupos extremistas, né, estão se matando, e não é do sentido figurado, eles estão se matando mesmo, sabe? E acho que é muito difícil pensar nisso, né? Que a gente não sabe dialogar, né? Eu acho que falta o diálogo, né? Brigar, todo mundo tá brigando, né? Mas dialogar, entrar numa conversa, como eu vi em algum lugar isso, né? Você entrar numa conversa já perdendo, eu acho que é a melhor forma, né? Porque você não tenta ganhar do outro, né? Você não fala assim, o que eu penso é a verdade e você vai aceitar isso, e se você não aceitar, você está errado, né? A gente tem que entrar numa conversa com humildade já perdendo, né? Falando assim, olha, eu acho que é uma forma de eu aprender com você e você aprender comigo e no final a gente chegar em um determinado acordo, sabe? Eu acho que as pessoas não sabem mais fazer isso, né? Ou se sabem, estão fazendo pouco. Que é uma coisa que você falava também, né? Quando eu era estudante, né? Ataquem as ideias, né? E não o indivíduo, né? Porque o indivíduo é um ser humano, ele tem os sentimentos dele, como você. Acho que a gente esquece disso, né? Que o outro também tem sentimentos, né? O problema que você está sentindo, esse sentimento de raiva ou de revolta, é com base na ideia desse indivíduo, né? Não é por conta do indivíduo, mas da ideia que ele transmite, né? Então, o fantástico, ele pode mudar de ideia. Ele pode mudar hora a hora. Ele não vai parar de ser quem ele é, mas a ideia dele pode ser transformada, entende? Então, acho que a gente esqueceu disso, né? É muito legal, você falou, e esse papo, né, é nessa linha também, para a gente incentivar o diálogo e essa possibilidade de reconhecer que às vezes a gente está enganado, né, às vezes a gente erra,
e também crescer junto, né, com o outro. Eu te agradeço muito aí por você ter aceitado o nosso papo. Espero que tenha sido gratificante para você e todo mundo que assistiu. Quem quiser mandar comentários agora no finalzinho, última chance. E, bom, enfim. Beleza? O que você achou aí da nossa conversa? Foi gratificante para você a conversa? O papo? Olha, eu quero agradecer ao convite. Eu fiquei muito feliz de ter recebido. Eu não falei no início, né? Eu acho que estava travando, eu não consegui falar. Mas eu fiquei muito contente com o convite. Eu agradeço a todos que estão assistindo a gente, a todos que me fizeram eu ser quem sou hoje, sabe? Eu aprendi muito ao longo da minha trajetória. Eu sei que ela é pouca, né? Tenho só uns 20 e poucos anos, mas eu posso dizer que muitas pessoas, né? Tanto minha família, quanto meus amigos, professores, enfim, me ajudaram a chegar onde eu estou, né? Eu espero que seja só mais um passo para o que vem, né? Eu não sei o que vai, não sei o que virá, né? E é isso, assim. Eu espero também poder contribuir, né? Sendo que contribuíram comigo, eu espero poder contribuir com outras pessoas, né? Então, obrigado a todos. É isso. Valeu, Danilo. Com isso a gente encerra. Abração, ó, ganhamos um voto aí, ó. Gostei bastante, muito boa a entrevista. Aí sim, hein? E vamos encerrar com essa mensagem positiva. Isso aí. Ó, peraí, mais um. Adorei poder participar. Ótima entrevista. Muito sucesso para os dois. Obrigado, Nil. É minha irmã. Aí, não fala. Era alguém que contou. Alguém. Parente, senão vai diminuir o crédito. Quero ver se, quando crescer, Danilo... Como é que é? Quero ser você quando crescer, Danilo. Te admiro. Parabéns, viu? Aí, ó, tá vendo? E aí, que mais? Ó, a cada live que eu vejo me deixa mais gratificado. Muito bacana. Valeu, pessoal. Vamos terminar com o kkk da sua irmã. Aí, ó. Aí, pessoal. Valeu, galera. Obrigadão. Tchau. Tchau.